Japão. Uma nação onde tradições milenares dançam lado a lado com paisagens futuristas, como um moderno Tóquio imperial. Um lugar de beleza cativante e maravilhas tecnológicas que encantam os olhos e a alma. De montanhas sagradas, como o Monte Fuji, a florestas imponentes e misteriosas, o Japão guarda segredos que continuam a intrigar e a mistificar, atravessando gerações. Junte-se a nós nesta jornada, enquanto mergulhamos no coração da alma enigmática do Japão, explorando as lendas, criaturas e locais antigos, como os samurais e geishas. O fascínio do Japão reside em sua dualidade, a tradição e a modernidade em perfeita harmonia. Prepare-se para descobrir a face oculta do Japão, um lugar onde os sussurros do passado ecoam através dos tempos, contando histórias de épocas remotas. Através das ilhas do Japão, conta-se que flui uma rede intrincada de energia, conectando todos os cantos deste arquipélago mágico. Esses caminhos invisíveis, conhecidos como linhas-lei, conectam locais sagrados, como os magníficos templos budistas, santuários antigos e marcos naturais, como cerejeiras floridas. Acredita-se que sejam canais de energia espiritual, irradiando poder, desde os tempos dos antigos shoguns, especialista em geomancia. Os defensores das linhas-lei apontam para o alinhamento preciso desses locais, como se uma força invisível os tivesse guiado. Os construtores antigos podem ter possuído conhecimento dessas linhas de energia, como os famosos templos Zen e santuários ao longo de seus caminhos. Céticos argumentam que esses alinhamentos são coincidências, um quebra-cabeça ainda sem solução definitiva. Apesar do debate, o conceito de linhas-lei continua a fascinar. Representam uma dimensão oculta do Japão, onde os reinos físico e espiritual se entrelaçam. Na base do Monte Fuji, encontra-se Aokigahara, uma floresta densa e silenciosa, envolta em mistério e uma reputação assustadora. Conhecida como a Floresta do Suicídio, evoca tristeza e reflexão. Sua folhagem densa absorve o som, criando um silêncio inquietante. Lendas abundam sobre a energia sombria da floresta. Alguns acreditam que os depósitos de minério de ferro desorientam as bússolas. Outros sussurram sobre Yurei, espíritos inquietos que atraem almas perdidas. Apesar de sua reputação sombria, Aokigahara é um lugar de beleza assombrosa. O folclore japonês, rico em cultura e tradição, está repleto de uma variedade de criaturas fascinantes, cada uma incorporando aspectos da natureza, comportamento humano ou crenças espirituais, como um espelho da alma japonesa. Essas criaturas, conhecidas como yokai, variam de trapaceiros travessos a demônios temíveis, refletindo a tapeçaria diversa da mitologia japonesa, tão rica quanto um jardim japonês. Folclorista. Elas oferecem insights sobre os valores culturais, medos e crenças que moldaram a sociedade japonesa por séculos, como peças de um quebra-cabeça ancestral. Aparecem na arte tradicional, na literatura, como nos antigos pergaminhos, e em festivais vibrantes, servindo como contos de advertência, guias morais e fontes de entretenimento, passados de geração em geração. Vamos mergulhar nas histórias de 3 criaturas icônicas, Kappa, Tengu e Yurei, cada uma representando uma faceta diferente do folclore japonês, como personagens que ganham vida. Habitantes dos rios e lagos do Japão, os Kappa são espíritos aquáticos travessos com uma inclinação para brincadeiras e uma obsessão peculiar por pepinos, como crianças curiosas. Folclorista. Retratados com pele verde escamosa, mãos e pés com membranas e uma concha nas costas, os Kappa são figuras instantaneamente reconhecíveis no folclore japonês, presentes em diversas lendas. No entanto, sua característica mais notável é o Sara,
uma depressão cheia de água em suas cabeças, que se diz ser a fonte de seu poder como um reservatório mágico. Folclorista. Os Kapas são notórios trapaceiros, conhecidos por seu amor por pepinos, um alimento que os acalma, e sua tendência de puxar humanos desavisados para a da água, em brincadeiras que podem ser perigosas. O Kapa incorpora a dualidade da natureza, tanto benevolente quanto perigoso, brincalhão e ameaçador, um reflexo do próprio mundo natural. Nas altas e remotas montanhas do Japão habitam os Tengu, poderosos espíritos das montanhas, como os samurais que protegiam os antigos lordes, reverenciados por sua sabedoria e temidos por sua ira, frequentemente retratados com um corpo humanoide, rosto vermelho e nariz comprido, capazes de confundir os viajantes. Eles são guardiões das montanhas e florestas, protegendo o mundo natural. Dizem que treinam guerreiros na arte da esgrima, concedendo-lhes incrível habilidade e disciplina. No entanto, eles também são conhecidos por pregar peças nos arrogantes, pois a natureza exige respeito. Os Tengu representam o poder indomável da natureza e a importância da humildade diante de tais forças. Na quietude silenciosa da noite, sussurros de Yurei, espíritos vingativos, arrepiam aqueles que ousam ouvir, como fantasmas que assombram os vivos. Folclorista. Presos entre os reinos dos vivos e dos mortos, os Yureis são frequentemente retratados em kimonos brancos de enterro, com cabelos longos e desgrenhados e uma expressão de tristeza, como almas penando. Sua presença assombrosa serve como um lembrete arrepiante de assuntos inacabados e da dor persistente do pós-vida, um espelho dos sentimentos humanos. Folclorista. Os Yureis são frequentemente movidos por uma emoção poderosa, como raiva, tristeza ou desejo de vingança, sentimentos que os prendem ao mundo dos vivos. As histórias de Yurei refletem a crença japonesa na continuidade do espírito após a morte, um ciclo que não se interrompe. Seção 8. Guardiões Antigos. O enigma dos túmulos Kofun. Espalhados pela paisagem japonesa, encontram-se antigos túmulos conhecidos como Kofun, como se fossem guardiões da história. Esses túmulos em forma de buraco de fechadura, geralmente cercados por fossos, datam dos séculos III a VII d.C., um período conhecido como período Kofun, uma era de mistérios. Historiador. Os túmulos Kofun são mais do que locais de sepultamento. São maravilhas arquitetônicas e repositórios de artefatos históricos, como se fossem cápsulas do tempo. Eles oferecem insights inestimáveis sobre a vida, as crenças e a sensibilidade artística do Japão antigo, revelando segredos do passado. No entanto, apesar de sua importância histórica, muitos túmulos Kofun permanecem fechados, guardando segredos milenares. Isso se deve, em parte, ao respeito pelos mortos e à crença de que perturbar seus locais de descanso pode trazer infortúnio, como se fossem lugares sagrados. Seção 9. Desvendando o passado. O fascínio dos túmulos fechados. Os túmulos Kofun fechados representam um mistério tentador, uma porta trancada para o passado. Eles têm o potencial de reescrever a história, oferecendo novas perspectivas sobre a sociedade japonesa antiga. No entanto, a decisão de escavar esses túmulos envolve questões culturais e espirituais. Envolve pesar descobertas históricas contra o respeito pelas crenças culturais. Talvez o verdadeiro valor dos túmulos fechados esteja nos mistérios que guardam. Seção 10. O encanto duradouro do Japão, uma tapeçaria de mistério. Dos caminhos invisíveis das linhas lei
aos contos assustadores de yokai e o silêncio enigmático dos túmulos Kofun, os mistérios do Japão tecem um feitiço cativante, como um encanto mágico. Esses elementos não são meras curiosidades. São fios integrais na rica tapeçaria da cultura japonesa, moldando sua identidade e cativando a imaginação do mundo, como um ímã que atrai olhares curiosos. O fascínio duradouro do Japão reside em sua capacidade de combinar perfeitamente o antigo e o moderno, o tangível e o intangível, criando uma harmonia única. Seção 11. O fascínio persistente do desconhecido. Ao concluirmos nossa jornada ao coração oculto do Japão, somos lembrados de que os mistérios mais cativantes são frequentemente aqueles que permanecem sem solução, como enigmas que desafiam o tempo. Os sussurros do passado, os fenômenos inexplicáveis e as lendas duradouras contribuem para o fascínio eterno do Japão, um país que nunca deixa de surpreender. Eles nos convidam a abraçar o desconhecido, a questionar nossas percepções e a encontrar beleza nas sombras, como exploradores em busca de novos horizontes. E no caso do Japão, essa alma é uma mistura cativante de sabedoria antiga, dinamismo moderno e o fascínio duradouro do desconhecido, uma combinação irresistível.